Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e há alguns dias atrás, o Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, postou um vídeo sobre como ser promovido no trabalho. E no quinto tópico ele disse, tenha um dashboard bonito. E muitos pediram para o Primo Rico ensinar a fazer um dashboard bonito nos comentários. E aí que eu vou entrar em cena, porque eu sei que na hora de desenvolver um dashboard ou relatório, você fica horas e horas tentando ajustá-lo. E ainda assim não acha que está apropriado o suficiente. Ou se acha e ele não está, falta muito autocrítica e também conhecimento. Dessa vez eu vou me dar a licença poética para refletir sobre o tema, porque é assim que você vai conseguir criar uma raiz forte e entender o conceito e replicá-lo ao invés de ficar copiando e colando layouts por aí. Se você preferir ir direto ao ponto na prática de construção de um dashboard e não aprender, só ver, vai para esse minuto daqui. A frase do Primo Rico era, tenha um dashboard bonito. Antes de mais nada, nós precisamos definir o que é belo, já que o conceito de beleza é diferente para mim e para você. E aparentemente isso está certo, já que, como Kant dizia, não pode haver uma regra de gosto objetiva. Então eu vou dar a minha definição de belo primeiro, que é aquilo que sai do padrão e chama a atenção com resultados positivos. Em meio a tantos dashboards medianos visualmente, o que chamar a atenção de forma positiva, proporcionando a análise de dados, é o que é belo no sentido de eficiência primária. Mas calma que ainda existe a eficiência secundária. E você vai ver que a primária sozinha é inútil. Só que aí fica abstrato demais, né? Como é que a partir de uma frase dessa que eu mencionei, você vai sair desenvolvendo algo bonito se não sabe nem o que é eficiente e nem o que é belo? E para isso eu vou usar o filósofo Aristóteles, que definiu que o belo é a ordem, a simetria e o limite. E aqui eu vou fazer uma adaptação para o nosso contexto. Existem 4 princípios universais do design, que inclusive são mencionados nesse livro daqui, Design para quem não é designer, que aplicam na prática o que o Aristóteles filosofou, que são o alinhamento, a proximidade, o contraste e a repetição. Você consegue fazer uma relação dessas características com o que o Aristóteles disse? Ordem, simetria e limite? Eu consigo. E partindo dessas regras, conseguimos ter uma visão que já dá para aplicar em seus dashboards. Mas somente isso não é suficiente, porque a sociedade possui estilos aceitos que mudam de tempos em tempos. Na arte, nós chamamos isso de movimentos. Você deve ter estudado na escola, por exemplo, o expressionismo, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo e pop art. Na vida real, nós podemos dizer que alguns estilos, ou seja, um grupo de características, chamam mais atenção do que outros. E para você entender sobre estilos, vamos aqui no Google procurar sobre arte no voo. Vou pressionar Enter em imagens. E isso é um estilo, um movimento do design bastante antigo, mas ainda assim dá para entender que é um estilo porque parece todas essas figuras as mesmas. Só que são conteúdos diferentes, mas têm o mesmo estilo, o mesmo grupo de características. Vamos procurar agora sobre o Bauhaus. Pressionei Enter. E ele também tem um outro tipo de estilo que é muito mais racional, simples e funcional. Também dá para buscar alguns outros mais da atualidade, como o HUD, que significa Head-Up Display. É como se fossem aqueles medidores ou velocímetros dos filmes high-techs que nós assistimos. Eles possuem exatamente o mesmo estilo, ou seja, de novo, grupo de características. E agora que você já sabe o que é um estilo, vamos voltar para a atualidade e ir para um próximo passo, que é descobrir quais são as tendências de design atuais para saber como fazemos um dashboard bonito e aceitável. Veja esse artigo daqui no Medium, que faz uma análise do mesmo logotipo para vários anos. Começando esse primeiro em 1970, o logotipo da empresa 3 Points seria dessa forma. É um estilo, um grupo de características. Mais para baixo, em 1980, seria assim. É exatamente o mesmo conteúdo, 3 Points, que é o nome da empresa, mas completamente diferente. Em 1990, seria dessa forma. Vamos mais para baixo, nos anos 2000, bem parecido com o que nós vimos anteriormente. E também, agora, em 2010, ele está um pouco mais flat, com menos efeitos. E vamos para 2020, que mudou completamente. E também é possível aplicar esse mesmo raciocínio para alguns logotipos bastante conhecidos. Nesse site daqui, webflow.com, tem alguns exemplos de evoluções, por exemplo, esse do McDonald's. E dá para ver como que eles eram complexos e foram ficando cada vez mais carregados de efeito, por exemplo, nesse daqui de 61, e depois foram novamente ficando simples
e estão voltando para essa tendência de ficarem mais equilibrados, ou seja, com mais temperança. Vamos procurar mais embaixo outros logotipos. Eu quero exatamente o do Word. Cheguei nele. Então, era bastante simples, mas com muitos elementos, foi ficando cada vez mais complexo, e aí, do nada, ficou muito simples, mas ainda com um estilo específico. Depois, aplicando efeitos, muito mais efeito, ainda temos a visibilidade de efeitos, depois ficou flat, ou seja, apenas vetores sem efeito algum. E agora está voltando para uma era onde utiliza degradês, algumas pequenas sombras que vemos aqui, mas estão muito mais equilibrados. Tem mais outro que eu quero te mostrar aqui embaixo, que é o da Pepsi. Antes era em 1898, dessa forma, quase não dá para ler, foi aprimorando ao longo dos anos, até chegar aqui embaixo, onde vemos que a Pepsi ficou bastante simples. Só que, alguns anos atrás, ela tinha até gotinhas. Observe que tem um brilho nesse símbolo e também um contorno no nome da Pepsi, com um leve brilho embaixo também, dá pra ver aqui nessa curva do P. Então, concluindo, as marcas ficaram muito mais simples e, aos poucos, elas foram retomando os detalhes com sutileza e refino. Só que se continuássemos nessa tendência minimalista, poderíamos chegar em resultados como esse daqui, que é uma previsão se não tivesse limites para essa simplificação. Temos a Nutella, agora sem nenhuma imagem, e depois simplesmente sem aquela parte em branco, só com o nome dela. A mesma coisa com o Corn Flakes, dá pra ver uma evolução muito simplória em relação a todas essas embalagens. E de novo, lembramos do Aristóteles dizendo que um dos conceitos do belo é o limite. Imagine o minimalismo sem limites. As marcas elas seriam reduzidas em cores, sem grafias e nomes algum, até chegar no nada praticamente. E por isso que o limite é tão importante. E os designers, como um movimento global, viram isso analisando a efetividade e esse movimento começou a ficar mais equilibrado, a ter mais temperança. E isso tudo que nós conversamos é a eficiência primária, chamar a atenção. Em outras palavras, é saber usar o design da forma apropriada. Eu não poderia iniciar essa aula daqui discutindo se você deve ou não utilizar um gráfico de pizza no seu relatório, se você nem ao menos sabe como provar o valor dele para as pessoas, sendo atrativo visualmente. E se o feio repulsa, e se seu relatório está feio, ele não conseguiu atingir a eficiência primária, que é chamar a atenção para alguém realmente sentar e investir tempo analisando aquilo. E de forma primitiva é assim que nós chamamos a atenção. Mas não quer dizer que tudo que é mediano ou então feio não vai ser usado, porque nós somos seres racionais e além da forma primitiva de gostar de algo que é bonito, por exemplo, nós também conseguimos racionalizar o que é necessário de usar, mesmo não sendo visualmente agradável. Chamar a atenção pela aparência é bem mais rápido do que provando o seu valor, onde a pessoa vai ter que investir mais tempo até chegar nessa conclusão. Resumindo tudo isso, princípios do design e o estilo apropriado para o seu contexto é a chave para ter um dashboard bonito. Eu não vou desenvolver um relatório em pop art para apresentar para um diretor, mas um estilo mais elegante, funcional e simples talvez seja mais apropriado. Ou então para uma equipe de marketing, ou então para uma empresa de evento, um parque, um time de futebol, usar o contexto da felicidade, das cores e da ação no seu dashboard pode fazer a diferença na hora de implementar isso visualmente e ter um valor mais imediato nele. Para te mostrar na prática isso, nós desenvolvemos esse dashboard do Brasileirão, que é totalmente interativo, ele é atualizado e eu consigo ver todos os times e tem uma tela aqui por trás. A mesma coisa para a próxima página, onde ela é diferente e eu consigo ter uma interação e uma visibilidade que nós realmente mudamos de página. Esse tipo de projeto chama mais atenção e dá mais vontade de utilizá-lo. Tendo chamado a atenção, agora vamos para a eficiência secundária, que é usar os indicadores e as visualizações ideais para a mensagem que você quer passar. Desenvolver um dashboard é um meio de se comunicar de uma forma resumida sobre um assunto. E quanto mais claro você for com indicadores e gráficos que fazem sentido e são mais eficientes, melhor ficará a sua leitura. Portanto, não basta simplesmente chamar a atenção. Tem que ser bom em sua essência. E o inverso também é verdadeiro. Não basta ser somente bom em chamar a atenção, porque você vai ser bom apenas para si próprio, sem despertar o interesse dos outros nisso. É aquela famosa frase, moeda de ouro no fundo do mar não tem valor, tem que aparecer. E por que algumas pessoas, inclusive autores renomados, falam que dashboards precisam ter tons claros e não chamarem a atenção? É porque todo esse raciocínio que nós fizemos até agora não foi realizado por elas. É pensar apenas em um público e um contexto. É aquela empresa cinza e séria. É ficar apenas dentro da bolha da análise de dados e não olhar para outros fatores, como o design ou a filosofia.
questionando o motivo, por que é eficiente e o que influencia nisso para ser diferente de verdade. Pessoas que não inovam pegam apenas uma vertente, que normalmente é aquelas que elas conhecem, e tomam isso como verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que a cultura data-driven é difícil de ser emplacada em uma empresa? Porque tem inúmeras outras coisas que chamam a nossa atenção. E é muito mais fácil fazer essas outras coisas e continuar no velho hábito de tomar decisão e trabalhar como sempre fez. E para mudar o hábito em uma comunidade, como é em uma empresa, é necessário um trabalho muito intenso e que chame muita, mas muita atenção para ter um efeito massivo. Não adianta vir de cima para baixo, é artificial e vai demorar demais, apesar de que pode funcionar a longo prazo. Só que nós queremos ser rápidos. Os dados eles precisam ser valorizados urgentemente. Tem milhares de empresas grandes que eu tenho a possibilidade de aprofundar em seu dia a dia e que estão ineficientes em diversos aspectos. Na produção, em pessoas, em vendas, em marketing, simplesmente porque não analisam dados. Acham que meia dúzia de indicadores são suficientes, mas não é assim. Ter uma cultura data-driven de verdade é criar um processo profundo de compreensão e mineração do passado, uma observação milimetricamente de perto do presente e aplicar data science para o futuro. E eu vou parar por aqui, porque o que eu te falei até agora é só para você entender que um dashboard bonito sozinho não vai fazer milagre, é só atingir a eficiência primária apenas. Portanto, tem que ter a secundária também, que foi tudo que eu te falei aqui agora. Vamos voltar para a pergunta inicial do vídeo, que é se eu concordo com a afirmação do Thiago Nigro ou não. E sim, eu concordo totalmente. Não adianta fazer um trabalho impecável se você não conseguir passar com clareza o quão diferenciado ele é. E contra dados ou fatos, não há argumentos. Às vezes o seu chefe gosta do resultado do seu trabalho e do seu desenvolvimento, mas ele não consegue enxergar a enorme diferença que você faz. Você precisa compreender que ele tem muitas coisas no radar ao mesmo tempo e que as pessoas têm diferentes níveis de sensibilidade. O que é óbvio ou grande para você pode não ser para ele se comunicando da forma normal, da forma tradicional que fazemos. Você precisa chamar a atenção e fazer isso de um jeito diferente, não mediano igual todo mundo. Cabe a você mostrar isso para acelerar o processo de conseguir uma promoção. E nada melhor do que usar dados para realizar esse processo. Por isso, vamos logo aprender como fazer um dashboard bonito na prática agora. O primeiro passo é escolher qual é o software que você vai usar para desenvolver o dashboard. Pode ser o Excel, Data Studio ou então o Power BI, Click, Tableau. No caso, eu vou escolher o Power BI porque é nele que eu sou especialista. E aqui eu já importei a base de dados, já realizei os cálculos e já coloquei vários visuais sem uma ordem específica e sem formatação, porque o intuito aqui é fazer o dashboard bonito naquele conceito que nós conversamos. E o primeiro passo vai ser utilizar aqueles 4 princípios do design. E eu vou iniciar pelo agrupamento, que é colocar as informações correlatas bem próximas de si, ou seja, realizar um agrupamento entre elas. Eu consigo ver que eu tenho vários indicadores, como esses daqui de cima, que são parecidos com esses aqui de baixo. Ou seja, vou colocá-lo aqui em cima, porque é a mesma categoria de informações. São dados resumidos. Também vejo que temos alguns filtros. Nesse caso, esse de data e o de região. Também tem esse de acúmulo por período, mas ele tem uma característica especial. Se eu clico nele, observe os cartões. Não muda. Ó, cliquei mais uma vez, não mudou valor algum. O único visual que realmente está mudando é esse daqui de baixo. E você acha que faz sentido colocar um filtro tão distante assim do visual que ele influencia? Não faz o menor sentido. Então a gente vai começar a fazer esses agrupamentos. Portanto, eu vou pegar esse filtro, colocar próximo desse, por enquanto, simplesmente colocando em cima. E agora vou trazer esse outro filtro para a direita, posicionar esses indicadores mais para a esquerda. Como eles estão bem grandes, eu vou reduzir o seu tamanho, então selecionei esse primeiro e lá no pincel de formatação, o valor do balão, vou reduzir de 45 para 30. Ficou um pouquinho menor, eu também quero reduzir esse daqui de baixo, que é o rótulo da categoria, para 10. Agora eu vou replicar essa modificação que eu fiz para todos os outros. Então, selecionei, cliquei no pincel de formatação aqui em cima e cliquei no do lado. Vou posicionar um pouco mais para cima, fazer o mesmo processo com esse, mais uma vez com o último e pronto. Nós configuramos mais ou menos esses primeiros dashboards. Vou posicionar esse filtro aqui em cima. Por enquanto eu vou tirar esse logotipo, só porque ele não é da análise, é só algo visual. E vou trazer esse filtro também para cá.
Vamos continuar fazendo os outros agrupamentos por assunto. Então, aqui eu consigo ver claramente que é um mapa, então faz todo sentido esse visual ficar próximo desse outro, que também fala sobre as regiões do Brasil que essa empresa é delimitada. Então, eu vou trazer o mapa para a direita, vou posicionar esse aqui para cima do outro, e eu acho que o mapa vai ficar melhor na vertical. Pronto. Continuando aqui embaixo, nós temos um gráfico de linha, que está bem pequeno e seria interessante tirarmos essa barra de rolagem. Então, eu vou usar esse espaço em branco para trazê-lo aqui para cima. Então, busquei, vou aumentá-lo e agora está bem melhor. E vou fazer o mesmo com esse filtro para ficar bem próximo do gráfico. Vou deixar em cima mesmo. E agora, para esses dois últimos visuais, nós temos informações de categorias. Então, eu vejo aqui tênis, academia, radicais, camping. Isso são as categorias de produtos que essa empresa vende, e é o mesmo que eu tenho aqui em cima. Portanto, faz todo sentido essas informações ficarem agrupadas. Ainda estamos longe de terminar, mas nós concluímos a primeira etapa, que é o agrupamento. Agora vamos para a repetição, que é o segundo princípio do design. Precisamos ter certeza que o que estamos usando em todos esses visuais são semelhantes, ou seja, as mesmas cores, que nesse caso está, porque eu estou utilizando simplesmente o padrão do Power BI, mas também as bordas. Vamos observar que essa está arredondada e também com uma borda, e as outras não têm. Olha só, o gráfico de linha não tem borda alguma. Portanto, vamos aplicar o conceito de repetição. Todas ficarão iguais. Eu vou tirar a borda dessa e também dessa daqui do mapa, porque não faz sentido algum ficar assim. Então, selecionei o mapa, vim aqui no pincel de formatação, agora em geral, vamos em efeitos e vou remover a fronteira visual. Pronto. Vou fazer o mesmo nesse de baixo, clicando aqui e depois em geral, efeitos e remover a fronteira visual. O próximo passo vai ser fazer uma repetição nos títulos. Alguns têm títulos, outros não. Esse aqui está bastante extenso, vamos padronizá-los. Então, selecionei o gráfico de linha, vim de novo no pincel de formatação, em título, vou modificá-lo para faturamento. Pressionei Enter, está bem menor esse título. Quero colocá-lo centralizado, então vou selecionar esse ícone. E depois, em fonte, vamos alterá-lo para Segoy UI Bold, no tamanho 13. E também vou mudar a sua cor do texto para uma azul, que é essa daqui que já estava preparado no meu Power BI. E com esse título aplicado, agora eu vou selecionar o gráfico de linha, vir em pincel de formatação, selecionar esse daqui de baixo, que também tem um título, e pronto, foi formatado. Também quero alterá-lo, porque está muito grande e não está dizendo nada com nada. Esse aqui vai ser soma vendas e meta por categoria. Pressionei Enter. Vou fazer o mesmo processo com a tabela da direita. Cliquei em pincel de formatação com esse selecionado e vou clicar em cima dessa tabela. Não vai aparecer título porque nenhum está habilitado. Mas eu vou vir aqui, que está em geral, no pincel de formatação, habilitá-lo e depois escrever percentual vendedor por categoria. Pressionei Enter e agora ele foi criado. O mesmo eu vou fazer para esse daqui de cima. Então, selecionei a matriz, pincel de formatação aqui em cima e depois o gráfico de rosca. E agora, por fim, vamos para o mapa. Cliquei, soltei. Não vai aparecer nada porque o título não está habilitado, basta eu vir aqui na direita e clicar sobre ele e alterar para faturamento por região. E pressionar Enter. Ainda no princípio da repetição, uma coisa que eu gosto de fazer é utilizar as cores ao meu favor. E nesse caso, estamos utilizando o padrão do Power BI. Vamos modificá-lo porque não queremos ficar iguais a todos. Então, vou selecionar esse gráfico de linha e depois, lá em Visual, vou procurar pelas linhas e alterar as suas cores para uma que eu já deixei preparada aqui no meu Power BI, que vai ser essa, que é um verde ou azul mais claro, e na meta eu vou permanecer com esse azul daqui. E aí, todas as vezes que eu vou falar de vendas, nós vamos aplicar esse estilo de cor e meta, esse daqui mais escuro. Então, aqui embaixo, temos também vendas e meta. Então, selecionei o gráfico de colunas, vou procurar por essa propriedade de colunas embaixo. A vendas é o verde mais claro e a soma de metas é esse azul daqui. Continuando, vou clicar aqui em soma vendas por região, utilizando essas mesmas cores. Então, cliquei nesse verde e depois no outro azul. E no gráfico, vou colocar apenas as bolhas nas cores, vai ser essa verde clara. E por fim, temos a matriz, que nesse caso não tem tanto contraste com o cabeçalho. E aí nós estamos entrando no terceiro princípio do design, que é de fato o contraste, ou seja, quão diferente está essas informações para mostrar que ela é realmente distinta em relação a esses números aqui de baixo. E realmente são, aqui nós temos o cabeçalho, tem um nível de importância muito maior.
Portanto, eu vou selecioná-lo e lá no pincel de formatação, vou procurar por cabeçalho da coluna e alterar a cor da tela de fundo primeira para esse verde daqui. Vamos ver se vai ficar bom. Acho que sim, mas outra coisa que eu quero fazer também é reduzir o seu texto para ficar menor. E lá embaixo, eu quero desabilitar essa quebra de texto para que fique tudo em apenas uma linha nesse cabeçalho. Então, desabilitei e pronto. O camping ele foi reduzido, mas se eu passo o mouse por cima, consigo ver a categoria dele, que também é pesca. Agora chegou a hora de irmos para o quarto princípio do design, que é o alinhamento, e também tem a ver com o terceiro princípio, que é o contraste. Você pode usar um software externo para realizar esse quarto princípio do alinhamento. Nesse caso, eu vou utilizar o PowerPoint, já que ele é mais acessível, mas dá para realizar no Figma, no Photoshop ou qualquer outro software de edição de imagem. Aqui eu já fiz as disposições de cada um desses quadrados nos elementos onde eu quero posicioná-los. Ou seja, aqui eu vou colocar um mapa, do lado a rosca, depois o gráfico de linha, aqui o de colunas e por fim a matriz. Lá em cima todos os indicadores resumidos, seguido pelo filtro e depois um título. Esse mesmo estilo de desenvolvimento nós aplicamos em diversos dashboards que nós criamos, que eu vou te mostrar no final da aula. E uma vez desenvolvido assim, dessa forma, você pode clicar em Arquivo, Salvar como e escolher a opção SVG como extensão. Uma vez salvo, essa imagem vetorial poderá ser importada lá no Power BI. E é isso que eu vou fazer agora. Aqui eu vou clicar nessa parte em branco do Power BI, sem nenhum visual selecionado, e depois em formatar a página do relatório, tela de fundo, vou procurar uma imagem, que vai ser essa chamada layout background.svg. Cliquei em abrir, vou tirar a transparência que nós temos no relatório, e pronto, ela foi posicionada. Só que os meus visuais não estão alinhados ainda. E é isso que faremos agora, utilizando esse layout como base. Também daria para fazer de outra forma, sem utilizar um layout. Eu já preparei um exemplo desse para você, que está aqui na página 2, onde você pode ver muito claramente que está tudo alinhado aqui em cima, começando no mesmo ponto, terminando também aqui embaixo. E todos esses espaços entre eles estão bastante semelhantes. E você pode sim aplicar simplesmente no Power BI sem utilizar um software externo. Mas como o Power BI é um software de Business Intelligence, ele não vai ter todas as ferramentas para realizar algo voltado para o design, que chame realmente a atenção. É até possível fazer algo, mas comparando, por exemplo, com recursos de degradês, que são mais estilizados e mais refinados em outros softwares, você não terá. Portanto, eu vou voltar para a página 1 para continuarmos a construção do nosso relatório. Eu vou começar com os filtros aqui em cima, posicionando-os nesse quadradinho. Vou reduzir esse daqui um pouco para caber nesse intervalo. E agora eu vou aplicar esse processo em todos os visuais e por isso vou acelerar o vídeo para você não ficar esperando tanto. E conseguimos atingir o princípio do alinhamento. É possível ver que está tudo muito bem estruturado, com as distâncias exatas entre esses elementos. E por isso que eu gosto tanto de utilizar um layout. Primeiro nós temos a base, que foi aquilo que nós organizamos previamente, depois vamos para o PowerPoint ou então para um software de edição que você quiser para estruturar mais de forma refinada e para finalizar importamos no Power BI para servir como um guia do que nós fizemos anteriormente. E é claro que se tiver algum ajuste, eu volto novamente no PowerPoint ou no software de imagem e modifico conforme a minha necessidade. Mas ainda precisamos melhorar alguns processos. Esses indicadores estão com esse branco no fundo e não queremos isso, eu quero aproveitar o layout como um todo para deixá-lo bonito. Então eu vou realizar uma alteração e também acelerar o vídeo, removendo a tela de fundo deles e também colocando essa letra como branco. E eu já vou começar nesse primeiro. E terminei essa etapa. Para finalizar o dashboard como um todo, vou inserir um título aqui em cima. Então, na guia Inserir, vou selecionar Caixa de Texto, posicionar mais para a direita e reduzir um pouco, e dizer que isso é um relatório de faturamento. Vou selecionar para alterar a fonte para Segoio e Bold. Também vou colocar mais um negrito, porque eu gosto de tudo forte. E agora, aqui, vamos ver se 18 fica bom. Acho que dá para ser 20. Também vou colocá-la como branco e tirar a tela de fundo. Então, em Efeitos, removi a tela de fundo e vou tirar também essa barra de rolagem aqui na direita. Pronto. Vou só realizar um fino alinhamento, porque eu acho que ele está um pouco mais para baixo.
Coloquei 2 para cima e finalmente chegamos ao fim. Saímos disso, que estava bem desestruturado, era o início de um relatório. Eu disse para você que poderíamos até fazer dessa forma, que fica bem organizado, mas colocando aquele toque especial do layout, chegamos nesse resultado. E para te inspirar ainda mais, eu vou mostrar vários outros layouts que nós já utilizamos aqui na DataB e inclusive já ensinamos no passado ao vivo a desenvolvê-los também. Começando por esse, que é um dashboard que você desenvolve no curso Power BI Especialista da DataB. Agora, esse da direita também tem um layout bem chamativo. Temos mais outro que segue na mesma linha e utiliza alguns recursos especiais de resumo ao passar o mouse aqui em cima. Vamos para o próximo, que é um de simulação, alterando aqui a taxa de devolução, modificando quais são os itens que queremos analisar. Seguindo, tem esse de projetos, e se você quiser analisar com mais calma, é só você pausar o vídeo, tô passando por todos para te inspirar. Esse daqui de RH, depois o de financeiro, estoque, logística e, por fim, a performance de produtos. Parte desse conteúdo que você assistiu e aprendeu é uma das aulas do curso Power BI Dashboard Design da DataB, que está sendo produzido e em breve terá inscrições abertas. Se tiver, eu vou colocar aqui no link fixado abaixo. E eu também vou te dar como presente já agora um dos layouts do PowerPoint que eu mostrei nessa aula, que vai ser aquele que nós usamos e aplicamos na prática. É só clicar no primeiro link fixado no comentário abaixo para realizar o download. E agora eu quero saber de você. Você entendeu que o design estratégico de relatórios e dashboards faz a diferença? Você concorda ou discorda com tudo isso que eu falei e também com o Primo Rico? Me fala aqui nos comentários. E como sempre, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para receber um aviso toda vez que eu postar um novo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até logo!